Língua, bênção ou maldição? A minha língua e a sua língua podem ser bênção, mas também pode ser maldição. Está vendo? Nós precisamos pedir a Deus que nós possamos usar as nossas línguas como instrumento de bênção e não de maldição. Amém, irmãos? O livro de Tiago, lá no capítulo 3, vai nos falar sobre a questão da língua. Mas antes de começar a falar do texto de Tiago, eu quero trazer uma pequena história que fala sobre as 3 peneiras. Quem estava no estudo de terça-feira, eu citei as 3 peneiras. E eu queria trazer essa história aqui. Um homem foi ao encontro de Sócrates, o filósofo, levando a ele uma informação que julgava ser do seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo seu. E Sócrates disse, espera um momento. Antes de contar-me, quero saber se fizestes passar essa informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? O que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira peneira é a peneira da verdade. Tens certeza de que o que queres dizer-me é verdade? Bem, foi o que eu ouvi, outros me contaram. Não sei exatamente se é verdade. E prosseguiu o filósofo. A segunda peneira é a peneira da bondade. Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Envergonhado, o homem respondeu, devo confessar que não. A terceira peneira é a peneira da utilidade. Pensaste bem se é útil que vieste falar a respeito do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom e nem útil, então é melhor que guardes para você. Moral da história. Se as pessoas usassem desses critérios, seriam mais felizes e usariam seus recursos e talentos em outras atividades, antes de obedecer ao impulso de simplesmente passá-los adiante. Que essa pequena história, ela possa nos trazer algumas reflexões sobre como nós temos usado as informações que nos chegam. Será que a gente tem usado essas 3 peneiras antes de passar adiante? Porque muitas vezes a gente vende, como diz o ditado, né? Vende o peixe pelo preço que comprou. Você nem procura saber se é verdade, você já sai repassando. E agora, com o advento das redes sociais, isso se tornou... Recebeu, imediatamente você já joga na rede para centenas de pessoas que, por suas vezes, também vão repetir, e aquela mentira começa a se espalhar e torna-se verdade muitas vezes, né? É considerada como verdade. Tiago 3 vai dizer assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com a maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar
domam-se e têm sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Interessante a abordagem que o Tiago faz aqui com relação à língua. E isso tem que nos trazer uma reflexão. Se a gente parar para pensar qual é o efeito que as nossas palavras têm feito sobre aquelas pessoas que nos ouvem. Nós estamos falando a verdade em amor? Controlamos nossa ira e especialmente a nossa língua? Davi sabia que sozinho não podia refrear a sua língua. Assim ele pedia a Deus para ajudá-lo a orar. E ele vai dizer, Salmo 141:3, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E esse tema é interessante. Tiago diz aqui que da mesma boca procedem bênção e maldição. Com a mesma boca, com a mesma língua que louvamos ao Senhor, nós muitas vezes lançamos maldição sobre outras pessoas. Queridos, vivemos em um mundo, em uma geração que a palavra de Deus diz que é uma geração perversa e corrompida. Mas esse texto também diz que nós devemos reluzir como luzeiros, ou seja, nós devemos ser luz em meio a essas trevas que prevalecem no mundo. E essa pergunta ela precisa estar reverberando na nossa mente. Qual é o efeito que as nossas palavras têm causado nas pessoas que nos ouvem? Muitas vezes uma palavra ela pode destruir o sonho de alguém. Uma palavra. Muitas vezes, por conta de uma palavra, a autoestima da pessoa é destruída. Muitas vezes, por conta de uma palavra, você destrói a vida do outro. Qual é o efeito que as minhas e as suas palavras têm produzido nas pessoas que nos ouvem? Esta é uma reflexão que nós precisamos fazer todos os dias. Precisamos refletir sobre o que nós temos falado, com quem nós temos falado. Não deve ser assim, irmãos. O próprio Tiago, lá no capítulo 1, ele vai nos ensinar que nós devemos ser prontos para ouvir. E olha como Deus é sábio. Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. Imagina se a gente tivesse 2 bocas e um ouvido só. O estrago que isso não ia fazer. Mas temos 2 ouvidos. Nós precisamos ouvir mais do que falar. Nós devemos ser prontos para ouvir. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Jó 36:11 está escrito: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bens e seus anos em delícias. A Bíblia vai nos trazer alguns outros ensinamentos. Salomão vai dizer: inclina-te mais a ouvir. E a gente atropela as coisas com as nossas palavras. Muitas vezes a gente não dá oportunidade nem da outra pessoa falar. A gente quer falar e falar e falar o tempo todo. Mas a orientação da palavra de Deus é que a gente ouça mais do que fale. Inclina os seus ouvidos e vinde a mim, ouvi,
e a vossa alma viverá. Tiago vai recomendar que todo homem deve ser tardio para falar. Salomão nos adverte: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Salmo 39, 1 e 2 vai dizer: o que possui o conhecimento retém as suas palavras. Os que são sábios refreiam a língua e são cautelosos quanto àquilo que dizem. Não exagerem a verdade, nem lesem o próximo enquanto falam. Pelo contrário, tomem cuidado em falar com exatidão e na edificação do próximo. Interessante que muitas vezes, alegando o querer ensinar, o querer exortar, a gente fere com palavras, ainda que essas palavras sejam verdadeiras. Eu participei de um treinamento para ser instrutor lá na Caixa. Nós passamos 15 dias em Brasília. E a instrutora repetiu, por esses 15 dias, ela repetiu a mesma coisa. Nós devemos dizer a verdade com amor. E isso ficou na minha mente. Todos os dias nós tínhamos que dar feedback na apresentação dos colegas. O colega fazia a apresentação, quando ele terminava a apresentação, botava uma cadeira aqui na frente e os colegas sentados aí. E todos davam feedback da apresentação do colega. E no início, o que acontece? Nós somos corporativos, né? Um colega não quer prejudicar o outro, então a gente via os erros do colega, mas não queria, não, se eu falar eu vou prejudicar. Só que a gente recebia avaliação também por essa postura. E ela continuava insistindo: é preciso dizer a verdade com amor. E muitas vezes a gente se arvora a dizer a verdade, mas diz essa verdade muitas vezes de uma forma agressiva. De forma que você cria uma dificuldade nesse contato, nesse diálogo, nesse relacionamento. Então, até para dizer a verdade, nós precisamos ter o cuidado, saber a forma como nós vamos dizer. Se você vai exortar alguém, exorte em amor. A palavra de Deus nos ensina isso. E é engraçado que eu aprendi isso num treinamento do trabalho. Porque eu sempre tinha a ideia de que, assim, se eu falar isso para a pessoa vai se chatear, então eu não vou falar. E normalmente eu não falava. E eu aprendi a dar feedback. De tanto essa instrutora repetir isso, quando chegamos no final, eu já estava observando, fazendo as anotações. E eu comecei a perceber também que o feedback que a gente dava, quando era um feedback verdadeiro, sem medo de estar prejudicando o colega, a gente estava trazendo à tona os erros que o colega cometeu, e isso ajudava o colega a crescer. Na próxima apresentação, você já percebia que ele já não cometia aquele erro. Então, quando você vai dizer uma verdade para alguém, a gente tem que ter todo o cuidado. A verdade precisa ser dita, mas nós precisamos dizê-la em amor, porque senão a gente joga aquela oportunidade embora, joga fora. Então, se você quer dizer uma verdade para alguém, se você quer exortar alguém, faça isso, mas faça em amor, de forma que você não machuque, de forma que aquela palavra ela não tenha um efeito contrário à sua intenção. Precisamos ter cuidado, precisamos dizer a verdade. Nós não podemos abrir mão da verdade, mas nós precisamos dizer essa verdade em amor. Cada crente deve saber refrear a sua língua. Para alguém ser verdadeiramente religioso, ela precisa saber dominar a língua. Do contrário, a religião é vã. O texto vai dizer: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O Salmo 141:3, o salmista, na sua oração, ele pede a Deus: põe, Senhor, guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Muitas vezes a conversa descuidada, a língua desenfreada, elas podem estragar as nossas motivações pela retidão e nos levar na direção do pecado. E isso vai afetar o nosso relacionamento com Deus.
Um crente que tem maturidade, ele deve controlar com cuidado as suas palavras. Nós devemos orar para que Deus nos ajude a controlar a nossa língua. Não te precipites em falar desenfreadamente. E aí Tiago, lá no capítulo 3, o texto que nós lemos, ele vai trazer alguns males que são provenientes da língua. Ele vai começar dizendo que a língua é um fogo. Tiago usa essa figura para nos mostrar que assim como um pequeno fogo pode incendiar uma grande floresta, um grande bosque, a língua também é um fogo. Um mundo de iniquidade posta entre os nossos membros que contamina todo o corpo, inflama todo o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Se a gente for observar na nossa vida cotidiana, nós vemos que a língua serve de instrumento para propagar mentiras, falsas doutrinas, fazer intrigas, ter inveja, agressões verbais, fofoca, tantos males, queridos. E, infelizmente, esses males, eles existem dentro das nossas igrejas. Como assim? Nós não somos santos, nós não somos separados, nós não somos nova criatura, nós não já matamos o velho homem, e como assim? Prevalece entre nós a maledicência, a fofoca, as agressões verbais. A boca do tolo é a sua própria destruição. Os seus lábios um laço para a sua alma. Provérbios 18, 7. A Bíblia diz que a língua do ímpio intenta o mal como uma navalha afiada traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Precisamos guardar a nossa língua. Um outro aspecto aqui que a gente precisa prestar atenção e que Tiago traz, língua dúbia. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Por isso é preciso ter cuidado no falar, pois com a mesma língua que bendizemos ao Senhor e Pai, nós amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Muitas vezes nós temos lançado maldição sobre a vida das outras pessoas por meio da nossa língua. Sobre pessoas pelas quais o Senhor Jesus se sacrificou na cruz. E nós estamos lançando maldições sobre as pessoas pelas quais Jesus morreu. E aí você pode estar me perguntando assim, espera aí, quando é que eu estou lançando maldição? Muitas vezes quando a gente está com raiva, a gente diz coisas que depois se arrepende. Mas a palavra de Deus diz que as palavras são como flechas. Depois que você soltou, não dá mais para segurar, o estrago já está feito. E muitas vezes até a gente está lançando maldição sobre as pessoas as quais nós amamos. Esposa, filhos. E a gente não tem a dimensão do estrago que isso causa. Ouvi um depoimento uma vez de um homem chamado Paulinho Bang Bang. Eu não sei se ele já deu depoimento aqui. Era um bandido altamente perigoso lá de São Paulo. Ele disse que tinha mais de 50 anos para cumprir de cadeia. E ele lembrando que quando ele era garoto, pequenininho, foi ao supermercado com seu pai. E lá ele pegou um chocolate lá escondido. E quando estavam passando no caixa, o funcionário do supermercado chamou o pai de lado e falou baixinho, olha, seu filho pegou ali um chocolate, então quando você passar ali no caixa, você paga. O rapaz foi altamente discreto para não constranger a criança, mas aquele pai insensato começou a gritar com a criança e chamá-lo de ladrão. Você é ladrão, você vai ser um marginal. E lá no depoimento dele, ele diz assim, eu passei a minha adolescência toda ouvindo aquelas palavras de meu pai dizendo que eu era um ladrão, que eu era um marginal, que eu seria um marginal, e eu me transformei num marginal e num bandido.
Palavras lançadas. Palavras, queridos, são sementes. Que tipo de semente você tem plantado na vida do outro? Que tipo de semente você tem plantado na vida do seu irmão, na vida do seu filho, na vida da sua esposa, do seu esposo, na vida do seu pastor? Que tipo de semente? A Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. A lei da semeadura. Presta atenção no tipo de semente que você tem lançado por meio da sua língua, porque pode causar um grande estrago na vida do outro. Por conta da falta de sabedoria daquele pai, aquele homem se tornou um dos bandidos mais perigosos. Mas Deus é maravilhoso, e Deus providenciou um meio de salvar aquele homem, e hoje ele é um pregador da palavra. Não vou contar o testemunho aqui, porque nós perderíamos muito tempo. Mas aquele homem foi parar na cadeia com uma sentença de mais de 50 anos. E ele disse que ouvia constantemente reverberar nos seus ouvidos as palavras do seu pai. Você é um ladrão, você vai ser um marginal. Semente lançada. A língua é um fogo. A língua, ela tem esse efeito dúbio. Com essa mesma língua você lança maldição, e com essa mesma língua você está louvando e glorificando o nome do Senhor. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. A gente não pode esquecer que um dia nós daremos conta das nossas palavras diante de Deus, porque pelas nossas palavras nós seremos justificados ou condenados. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5:37. O justo aborrece a palavra da mentira. Um outro aspecto que o Tiago vai trazer aqui sobre a língua é a mentira. A língua mentirosa. Tem pessoas que já se viciaram em contar mentira. E se viciaram de tal forma que elas mesmas passam a acreditar nas suas mentiras. Eu tenho uma sobrinha que ela mente porque gosta. E ninguém mais acredita em nada que ela fala. E a impressão que a gente tem é que ela mesma acredita nas mentiras que ela conta. Só que essas mentiras, muitas vezes, elas trazem um grande mal para as pessoas que estão à sua volta. E ela já fez brigas, ela já fez inimizade entre dois irmãos, sabe? Por causa das suas mentiras. Ela já causou um grande estrago na família por causa das suas mentiras. Mas o que é que a palavra de Deus nos fala sobre a mentira? O pai da mentira é o diabo. Ele é o pai da mentira. E nós precisamos nos manter totalmente afastados. Porque a palavra de Deus também diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. E isso é sério, irmãos. Não dá para entender um crente mentiroso. Ou a sua crença é uma mentira. O crente não pode viver na prática da mentira. A palavra de Deus nos ensina que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso tem procedência maligna. Todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. Os que cometem mentira não entrarão na cidade eterna de Deus. Apocalipse 21:27. Os que amam e cometem mentira estarão fora do reino de Deus. A mentira é um pecado condenado na palavra de Deus. Possivelmente isso se dá porque por meio de uma mentira o pecado entrou no mundo. Satanás usou de mentira com o primeiro casal. Interessante que aquele casal, Adão e Eva,
A Bíblia diz que todas, ao cair da tarde, todos os dias, eles se encontravam com Deus. Eles estavam acostumados a ouvir a voz de Deus. Eles conheciam a voz de Deus. Mas eles deram ouvido a uma voz mentirosa, a uma voz estranha, a uma voz que eles não conheciam. E a pergunta essa noite é, meu irmão, a que voz você tem dado ouvidos? O crente que pratica mentira, ele está dando ouvido a uma voz mentirosa, a uma voz estranha, não é a voz do Senhor. Porque a palavra nos orienta a viver na verdade, porque Jesus é a verdade. Jesus é a verdade absoluta. Com Jesus não tem relativismo. Ele é a verdade absoluta. E aquele que é discípulo de Jesus, ele não pode viver na prática da mentira. Ele não pode viver enganando, mentindo, conspirando. Oremos ao Senhor para que o Espírito Santo santifique e controle a nossa língua para abençoar aqueles que nos ouvem. Mas tem um outro aspecto que eu queria trazer, que é a difamação. A difamação, além de tudo, é um crime. É um crime contra a honra, previsto no Código Penal brasileiro. É perigoso o tropeço na palavra, falar contra a honra de alguém. E a Bíblia diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? É desprezar a lei, declinar do amor em relação a uma pessoa que está sendo acusada de algo. Não procurar conhecer os detalhes da situação, não falar com a própria pessoa que está sendo acusada, e aí já sai difamando. Então alguém vai lhe procurar, vai assim, olha, eu vi ali o pastor Cláudio fazendo isso, isso e isso. E você não vai procurar o pastor Cláudio para conversar, pastor, eu soube disso e é verdade. Como é que a Bíblia nos ensina, irmãos? Lá em Mateus, se o seu irmão cometer uma falha, você vai a ele. Se ele te ouvir, ganhou o seu irmão. Se ele não te ouvir, chama mais um. Se ele não ouvir, vão mais alguns e depois vai à igreja. Essa semana eu estava contando, nós, quando moramos em Paulo Afonso, nós conhecemos o pastor da igreja lá, um homem de Deus. Quando nós chegamos na cidade, foi alguém que nos recebeu, que nos deu orientação. Eu lembro que no primeiro dia que eu conversei com ele, ele perguntou assim, cadê sua esposa? Eu falei assim, olha, eu vim só enquanto eu providencio uma casa para alugar. Ele disse, olha, eu vou lhe dar um conselho. Alugue qualquer casa e traga logo sua esposa. Porque o juiz veio para aqui sem a esposa, arrumou outra mulher e separou. O delegado veio para aqui sem esposa, já se separou. O gerente do Banco do Brasil veio para aqui sem esposa, já se separou. Então, o conselho que eu lhe dou, traga a sua esposa imediatamente, alugue qualquer casa. Depois você procura uma casa melhor. E esse homem, Satanás é sujo, irmãos. Era um homem de Deus. Na cidade tinha um sujeito, que eu posso dizer assim, aquele cara era sósia do pastor. A mesma carequinha, e ele tinha uma Paraty da mesma cor da do pastor. Olha que coisa, irmãos. E aí, um belo dia, esse homem estava no cabaré. E saiu do cabaré, uma irmãzinha da igreja viu. Falou assim, eita, o pastor saiu do cabaré. E espalhou isso na igreja toda. E trucidaram o pastor. Eu estava num evento na ABB, e aí estava rolando umas músicas lá, aí eu disse, Núbia, olha o pastor dançando ali forró. Eu olhei assim e falei assim, cara, é o pastor. Aí Núbia disse, eu estou indo ali no banheiro, então vamos passar perto para a gente ver. Aí quando nós chegamos perto, nós vimos que não era o pastor, era o cara. Mas aquela mulher que viu, aquela enviada do Satanás, aquela mulher não teve sabedoria.
Ela não procurou saber, ela já espalhou. E os irmãozinhos da igreja também não tiveram nenhuma sabedoria, crucificaram o pastor. E depois descobriram que não era o pastor. E eu lembro que ele conversando comigo, ele e a esposa, ele estava muito magoado com tudo que aconteceu, porque mesmo depois de descobrirem que não foi verdade, a igreja não pediu perdão ao pastor. E ele ficou tão decepcionado, ele era advogado, e ele me disse: Cláudio, eu não vou mais seguir no ministério. Eu vou seguir na minha profissão de advogado. Olha o estrago que uma fofoca, que uma maledicência causa na vida de alguém. Sabe, poderia ter destruído o casamento dele se a mulher tivesse acreditado. E quantas vezes a gente tem visto isso acontecer, irmãos? Casamentos que são desfeitos por causa de fofoca, de maledicência, sabe? De coisas que a gente ouve e não tem sabedoria, né? De passar as 3 peneiras e a gente já sai espalhando, já sai contribuindo com a fofoca. Quantas e quantas situações embaraçosas o pastor Paulo já teve que resolver aqui por causa de fofoca, por causa da maledicência, por causa da falta de sabedoria a utilizar a nossa língua, que deveria ser utilizada para louvar e adorar o Senhor, mas que traz embaraço, que traz confusão, que traz intriga. Se transformam em instrumento de Satanás para destruir a unidade da igreja. Porque esse é o objetivo dele. Não permita, não se permita, irmão, ser usado como instrumento do inimigo para causar conflito no meio do povo de Deus. O salmista nos adverte: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo, coração soberbo, não o suportarei. Salmo 101, 4 e 8. E continua ainda o salmista dizendo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração, é aquele que não difama com a língua, aquele que não faz mal ao seu próximo, nem aceita afronta contra o seu próximo. Salmo 15, de 1 a 3. Lá em Provérbios, vai dizer: o homem vai e cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade o companheiro e guia-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar a perversidade. Mordendo os lábios, efetua o mal. Jesus também nos adverte, lá no Sermão da Montanha: qualquer que difamar, qualquer que chamar de louco o seu irmão, será réu do fogo do inferno. E continua Jesus dizendo: não julgueis. Jesus condena o hábito de criticar os outros, sendo nós mesmos faltosos. A palavra de Deus vai dizer que não existe um justo, um sequer. E nós nos arvoramos no direito de criticar e julgar o outro. Quem é você? Quem sou eu para criticar e julgar o outro? Olha para você, olha para a sua vida. Vai consertar a sua vida primeiro. Para de prestar atenção na vida do outro. Olha para Jesus. Vai fazer a obra do Senhor. Vai pregar o Evangelho. Use a sua língua para anunciar as boas novas de salvação. Foi essa a missão que Jesus nos deixou. Jesus não nos deixou como missão falar mal do outro. Jesus não colocou como nossa missão criticar o outro. Tem gente que não faz as coisas, mas adora criticar quem faz. Porque quando você critica, meu irmão, você está querendo dizer que você é capaz de fazer melhor. Então vai e faça. E não critique. Não julgue. Pior ainda, não difame. Não invente mentiras. Não propague a fofoca.
Porque se a fofoca chegar em você, irmão, e morrer em você, ela não vai seguir adiante. Às vezes a fofoca chega, parece que o nosso olho brilha, tanto para ter o conhecimento da fofoca, quanto para depois sair espalhando, sair contando. Você viu ali, velho, Fernando, como é que ele estava? Com a carinha de sonso ali, todo mundo pensando que era um homem de Deus, um homem sério, e aí desce a madeira em Fernando. Mas em momento nenhum eu fui lá, Fernando, rapaz, me falaram isso de você, é verdade? Aí eu já saio metendo a bomba. No outro dia a gente passou por isso. Um irmão chegou para mim e falou assim, Cláudio, eu preciso falar um negócio com você, mas sua esposa não pode ouvir. Eu falei, não, meu irmão, minha esposa pode ouvir tudo o que se relaciona à minha vida. Nós não temos nenhuma reserva. Núbia, vem cá, o irmão quer falar alguma coisa aqui. E era uma fofoca. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, chama a pessoa que falou e vamos resolver, vamos botar em pratos limpos, porque é assim que a gente acaba com a fofoca. Sabe, queridos? Não passe adiante, não dê ouvidos. O sábio, filósofo, ele questiona. Talvez alguns de nós, na hora que o cara chegou, falou assim, olha, eu tenho um negócio para falar sobre o seu amigo tal. Talvez a curiosidade fosse se aguçando. Ei, velho, conta aí o que foi que houve. Mas às vezes a pessoa vem lhe contar algo e aí, se você disser assim, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar pelo irmão. Sabe, irmãos, esse é o nosso papel. Se o irmão está passando por alguma situação, não espalhe, dobre o seu joelho, interceda, clame por ele. Esse é o papel da igreja. Eu e você, como corpo de Cristo, devemos agir orando e intercedendo por aqueles que precisam. A calúnia pode ser feita através da mentira, da falsidade, da invenção contra alguém. E o Código Penal brasileiro prevê pena contra os caluniadores. E não é de se admirar que em muitas igrejas, quem calunia não sofre qualquer ação disciplinar. Outro dia nós fomos resolver uma situação bastante grave. Levantaram falso testemunho contra um irmão nosso. E ele se revoltou e me procurou, disse que estava saindo. E aí eu conversei com o pastor Paulo. Imediatamente nós marcamos uma conversa, sentamos os três para conversar. E conversamos, esclarecemos. E a pergunta que ele fez para mim e para o pastor Paulo, tudo bem, pastor, se eu tivesse feito isso que estavam dizendo, eu teria que ser disciplinado. Mas está aqui provado que isso não foi verdade. E ele fez uma pergunta, pastor Martins. Eu quero saber o que é que vai acontecer com essas pessoas que fizeram essa fofoca. Foi esse o questionamento dele para nós. O que é que essas pessoas que levantaram falso testemunho contra mim vão sofrer? Na época que eu era adolescente na igreja, eu questionava muito, que lá na minha igreja, em Salvador, se usava muito, na época chamava eliminar da igreja. Hoje acho que é excluir, né? Mas era eliminar, vai ser eliminado da igreja. Mas eu só via sendo eliminado a menina quando aparecia grávida. Meus irmãos, eu fazia miséria e estava na igreja, todo mundo sabia. Nunca me eliminaram. Mas se a menina aparecia grávida, era eliminada sumariamente. Tinha gente que vivia da fofoca. Eu tinha uma vizinha que era membro da igreja, ela passava 24 horas por dia na janela da casa dela e falava da vida de todo mundo. E minha irmã mais velha foi vítima disso. Meu pai tinha um colega de trabalho, um senhor, e minha irmã estava querendo aprender a dirigir, naquela época não se usava autoescola ainda. Aí meu pai não tinha paciência, pediu ao colega dele para ensinar minha irmã a dirigir. E todo início de noite, ele saía do trabalho dele, passava lá em casa e pegava minha irmã. Obrigado. Pegava minha irmã e saía para dar aula. Aí essa mulher via todo dia o coroa chegando lá, pegando minha irmã, espalhou na igreja toda que minha irmã estava tendo caso com um homem casado. Minha irmã ficou tão revoltada, irmãos, que isso já tem mais de 40 anos, ela nunca mais voltou para a igreja. Aquela mulher vai dar conta a Deus daquela língua ferina, daquela prática da fofoca.
Porque tem pessoas na igreja, parece que se alimentam da fofoca. Estou falando alguma mentira, irmão? Estou falando algum absurdo? Estou falando da nossa igreja. Igrejas de uma forma geral. No nosso meio evangélico. Se for botar na balança a quantidade de fofoqueiro aí, a coisa vai ficar feia. E aí a gente se pergunta, por quê? Se nós somos nova criatura. Se a Bíblia nos orienta com relação à utilização da nossa língua, por que insistimos nesse tipo de prática tão danosa para o reino? O que você tem feito com a sua língua, irmãos? Tem sido bênção ou maldição na vida do outro? O efeito que as suas palavras têm causado na vida do outro, bênção ou maldição? Precisamos refletir sobre isso. O que você tem feito com a sua língua? Está de acordo com a palavra? Fofoca, boato, mexericos. E a última coisa que eu queria falar é sobre a murmuração. O sinônimo dessa palavra murmuração é rosnar. Quem é que rosna, irmão? Murmurar significa dizer em voz baixa, censurar disfarçadamente, conversar difamando ou desacreditando. O povo de Israel murmurou contra Moisés. Depois de apenas 3 dias de viagem, o povo começou a murmurar e a se queixar porque as condições não eram excelentes. Aquele povo presenciou e vivenciou os milagres de Deus na vida deles, a forma miraculosa como eles foram libertados do jugo do Egito, tantos sinais que Deus fez no meio daquele povo, e Deus os tirou do jugo egípcio. Deus tirou aquele povo do Egito, mas o povo não havia tirado o Egito de dentro do coração deles. E a minha pergunta essa noite, irmãos, qual é o Egito que você tem carregado insistentemente no seu coração? A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. O que você tem falado tem edificado? Quando a gente murmura, a gente perde a bênção. Daquela geração, Josué e Calebe entraram na terra prometida, o resto tudo morreu no deserto. Use a sua língua para demonstrar a sua gratidão ao Senhor. Eu vou encerrar. Eu queria orar nesse momento. Para que Deus nos ajude e nos ensine a refrear a nossa língua. Para que o Senhor nos ensine a fazer da nossa língua instrumento de bênção e não de maldição. Para que a nossa língua seja instrumento de louvor e adoração a Deus. E para que as sementes que nós estejamos plantando por meio da nossa língua sejam sementes que venham dar bons frutos na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. Que nós sejamos fonte de bênção e não de maldição. Que a nossa língua seja fonte de bênção e não de maldição. Eu queria lhe convidar para ficar de pé. Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por esse momento. E que essas palavras, que não são palavras do pastor Cláudio, é palavra de Deus, irmãos. Que elas possam nos trazer a uma reflexão sobre como nós temos usado a nossa língua.
Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Pai, obrigado porque o Espírito Santo do Senhor falou aqui essa noite aos nossos corações. Pai, e que essas palavras que foram ditas aqui, Senhor, elas possam, Senhor, ter um efeito na nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, usar as nossas línguas de acordo com o que a Tua palavra nos ensina. Que nós sejamos, ó Deus, instrumentos abençoadores. Que a nossa língua não seja dúbia, Senhor. Que não saia da nossa boca, da nossa língua, nenhuma palavra de maldição. Nós repreendemos todo espírito de fofoca no nome de Jesus. Que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante do Senhor e diante dos homens. Que nós possamos ser luz, ó Deus, na vida das pessoas que nos cercam. Que nós sejamos um testemunho vivo do Teu amor e da Tua graça. Pai, continua conosco. Nos abençoa e nos guarda de todo mal, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, porque nós tropeçamos, ó Deus, na nossa língua. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Pai. E nos ajuda, ó Deus, a nos manter firmes. Olhando para Jesus, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém.